Não diga nenhuma notícia falsa. Olá, pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque tanto você como eu, e principalmente os jornalistas, não podem dizer notícias falsas. Não podem falar algo que não condiz com a realidade dos fatos. Ou seja, eles não podem ninguém pode transmitir notícias mentirosas que têm o intuito de enganar as pessoas. Não, isso não é algo próprio, nem para você nem para mim. Porque como pessoas conscientes, como pessoas sábias e prudentes e sensatas, nós não podemos cair nesse engano. Nós não podemos ser envolvidos e enredados por isso em tempo algum. Nem por causa de altas somas de dinheiro podemos fazer isso. Não podemos nos vender para falar notícias falsas que podem prejudicar outras pessoas. Então, é importante que tenhamos essa consciência. Temos que ter a consciência limpa diante disso. Não podemos falar notícias falsas. Notícias falsas são coisas erradas. E nenhum ser humano consciente pode se deixar levar por isso. Então, eu estou falando isso aqui porque nos últimos dias aí surgiram muitas notícias falsas, com o objetivo claro de prejudicar alguém. Você já deve saber de quem eu estou falando. Porque uma jornalista da Globo News falou notícias falsas, com esse intuito de prejudicar alguém, de manchar a vida de alguém. E se provou que foi uma notícia falsa mesmo. Então, isso é perigoso demais para a reputação da própria pessoa que falou essas notícias falsas. Porque a emissora na qual ela trabalha recebeu muita soma de dinheiro para falar notícias falsas. É verdade. Isso está sendo exposto, principalmente nos vídeos do YouTube. Porque na Globo essa notícia não passa. Então, isso foi uma grande vergonha nacional para essa emissora comprada, que fala notícias falsas para manipular a mente da massa das pessoas. Porque muitas pessoas acreditaram nisso, porque foi uma notícia divulgada por uma grande emissora no país. Mas nós já sabemos que essas notícias são tendenciosas, são manipuladas, são compradas para que essas notícias falsas sejam divulgadas para sujar o nome de outras pessoas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Ninguém pode se vender a esse ponto. A menos, é claro, que queira que o seu nome esteja na lama, sujo. Porque isso é uma grande vergonha para quem divulgou essas notícias falsas. Ela se expôs a essa publicidade, digamos assim, de pessoa que fala notícias falsas, mentirosas. Isso não é bom para ninguém. O seu nome agora vai ficar marcado para sempre como alguém que divulgou notícias falsas. E isso em rede nacional. Milhões de pessoas ouviram ela falar essa notícia falsa. Então, agora o rosto dela está marcado para sempre. É vergonhoso demais. Ela vai conviver com essa vergonha para sempre. Isso é algo errado. Nenhuma soma de dinheiro pode sujar o seu nome, a sua reputação. Nenhuma soma de dinheiro pode comprar a sua consciência. Não se deixe levar pelo suborno da razão em tempo algum, principalmente se for suborno por meio de dinheiro. Então, um ser humano normal, consciente,
Não pode se deixar enredar por esse tipo de coisa. Isso é um lixo moral que muitas pessoas aceitam. Infelizmente, principalmente, é claro, os jornalistas. Então, é preciso que uma pessoa consciente não se venda para esse tipo de coisa, em tempo algum. Porque uma notícia falsa, ela dura pouco, digamos assim. Foi o caso da Globo News, da jornalista que divulgou isso aí. Logo depois se provou que tudo era mentira, era uma farsa. A notícia falsa que foi divulgada era uma notícia falsa. E quem sofre as consequências disso? A pessoa que divulgou. O nome dela agora está sujo. Para sempre, vai ser marcada para sempre. Como pessoa que divulgou notícias falsas. Valeu a pena? Não, não valeu. Não compensou em nada. Agora, as más consequências, quem vai arcar é ela. E qualquer outro que divulgou. Então, isso é um absurdo. É um absurdo que alguém chegue a esse ponto. Então, eu tenho que encorajar, estimular e incentivar as pessoas que não caiam nesse engano. Não se deixem levar por isso. É melhor que você tenha o seu nome limpo diante da opinião pública do que o nome sujo diante da opinião pública. Então, ninguém pode falar notícias falsas. Nem você, nem eu, nem ninguém. Em tempo algum. Isso é algo totalmente errado. É um absurdo mesmo. Então, eu vou ler aqui agora um texto nas Escrituras, que está no Evangelho segundo Mateus, que fala sobre uma notícia falsa. De homens que foram subornados para falarem notícias falsas com respeito à ressurreição de Jesus. Então, o texto está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. Então, está escrito assim, ó. E indo elas, eis que alguns dos guardas Eu vou continuar aqui porque faltou luz aqui e agora a energia já voltou. Então agora eu posso continuar aqui o texto falando sobre notícias falsas. Então eu vou ler o texto aqui que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. Onde está escrito assim, ó. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Então, os guardas, eles iriam contar para os sacerdotes que aconteceu a ressurreição de Jesus. Ou seja, eles iam falar uma notícia verdadeira, porque isso realmente aconteceu. Mas olha a sequência do texto para você ver. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Então, os soldados que foram lá falar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, esses soldados receberam grande soma de dinheiro dos sacerdotes ou dos anciãos. Para que eles receberam essa grande soma de dinheiro? Será que seria para continuar falando a verdade? Ou seria para falar notícias falsas? É o que vamos ver aqui, ó. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, os soldados receberam grande soma de dinheiro para anunciar uma notícia falsa, uma notícia mentirosa.
com o intuito de falar contra a ressurreição de Jesus. Então, eles receberam isso. E quem deu a grande soma de dinheiro para eles, como um suborno, digamos assim, recomendou a eles que eles dissessem, ou seja, que eles falassem a notícia falsa. Qual era a notícia falsa? Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Essa era a notícia falsa que eles deveriam falar. Ou seja, eles não iriam falar que Jesus ressuscitou. Pelo contrário, eles iam falar que os discípulos dele vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Essa seria a versão mentirosa que eles receberam grande soma de dinheiro para divulgar essa notícia. Essa notícia falsa. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Então, eles só deram notícia falsa porque receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. Ou seja, eles foram instruídos a divulgar notícia falsa. Tem cabimento isso? Não, isso é errado. Mesmo que seja por suborno, é errado. A razão desses homens foi subornada, a consciência deles foi comprada para eles divulgarem notícia falsa. É o que está acontecendo hoje, pessoal. Não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, onde muitos jornalistas, ou até pessoas comuns que não sejam jornalistas, divulgam notícias falsas por somas de dinheiro, ou por suborno, ou por qualquer outro motivo escuso. Eles divulgam notícias falsas. Hoje é assim. Se tornou algo muito comum e normal. Mas isso não pode ser uma regra para você e para mim. Cada pessoa hoje tem um princípio moral, ético. Então, a pessoa que é conservadora não cai nesse suborno de divulgar notícias falsas. E eu espero que vocês sejam desses, porque eu também não quero divulgar notícias falsas em tempo algum. Então, o melhor a se fazer é falar a verdade abertamente, publicamente. Dia após dia, todo jornalista tem que ter esse compromisso com a verdade. E eu espero que os jornalistas hoje tenham vergonha na cara e não se deixem subornar ou serem comprados por somas de dinheiro, de dólares ou por qualquer outra coisa. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Isso é algo muito sério. É a sua reputação que está em jogo, o seu nome, a sua vida. Vamos supor que um jornalista que tenha filhos, ele lança uma notícia falsa. Aí os amiguinhos do filho dele, ao verem que aquela notícia é falsa, vão falar para ele, seu pai é um mentiroso, falou notícias falsas no jornal, na TV. Seu pai é mentiroso. O filho que ouve isso do seu pai, com certeza vai sentir vergonha do seu pai. É assim que acontece. Então vamos continuar aqui, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então, a versão falsa se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje é o dia em que o autor aqui do Evangelho segundo Mateus estava escrevendo esse livro.
Então a notícia falsa foi divulgada por muito tempo. E quantas pessoas não acreditaram nisso? Porque homens inescrupulosos, movidos pelo suborno, foram comprados para divulgar notícia falsa. E esta versão falsa divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, essa é a realidade, pessoal. Isso é terrível. Dizer notícias falsas é terrível. Você pode estar enganando uma população inteira, fazendo a população acreditar ou confiar em mentiras divulgadas por sua própria boca, deliberadamente, de propósito mesmo. Porque por trás disso existe uma soma de dinheiro que alguém recebeu para falar tal coisa. Quem faz isso são pessoas vendidas, compradas, manipuladas pelo dinheiro. Infelizmente, a Rede Globo está agindo assim. E os jornalistas fazem isso sem um peso na consciência, digamos assim. Porque para eles isso é algo que lhes traz lucro, digamos assim. Então, isso é um erro, pessoal. Nós não podemos admitir isso em tempo algum. Eu espero que você possa entender isso. Principalmente se você for jornalista. O seu compromisso não é divulgar notícias falsas, e sim verdadeiras. Notícias sérias, com fontes seguras. Você não pode cair nessa loucura de divulgar notícias falsas. A menos, é claro, que você queira que seu próprio nome e sua própria vida sejam sujados para sempre diante da opinião pública. Você quer isso para a sua vida? Você consegue arcar com essas consequências ao longo de 30, 40 anos? Das pessoas apontando o dedo para você e dizendo que você é um divulgador de notícias falsas? Você aguenta isso por quanto tempo? Ou a sua consciência está tão cauterizada que você nem se importa mais com isso? Então é preciso parar de pensar a respeito disso. Porque esses homens aqui, os soldados, eles fizeram a escolha deles. Você tem que escolher a mesma coisa? Não. Você não pode escolher algo errado para a sua vida. Algo que vai trazer mais terríveis consequências ao longo de muitos anos da sua vida. É isso que acontece. Esse é o resultado. O resultado traz essa terrível consequência. Então, o certo a se fazer é andar na retidão. Ser um jornalista que ande na retidão, na justiça. Um jornalista justo, honesto, que tenha a hombridade de divulgar as notícias verdadeiras. As notícias que são verdade, elas são verdade. É isso que importa. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Na consciência das pessoas tem que existir isso. Então, ainda há tempo das pessoas se purificarem do erro dessas notícias falsas. Elas podem ainda retornar à sensatez, ainda há tempo de fazer isso. Porque tanto você como eu devemos ser sensatos nesse ponto. E a nossa sensatez, ela vai nos desviar das notícias falsas, para não nos envolvermos com isso, com essa sujeira, com essa porcaria, com essa imundícia, que infelizmente na Rede Globo de televisão está cheio de jornalistas assim. Então, isso é algo gravíssimo, pessoal. É terrível mesmo. E ninguém quer viver com esse mal na sua consciência, pesando na sua consciência dia após dia, causando muitos males. Então, o melhor a ser feito é falar notícias verdadeiras. E eu espero que as pessoas entendam isso, principalmente os jornalistas hoje por aí.
os jornalistas que estão aí nas faculdades de jornalismo, aprendam isso. Aprendam essa lição de que você deve divulgar notícias verdadeiras e não notícias falsas. Não se corrompa com essa sujeira, com essa imundícia que hoje está muito comum e normal na mídia controlada, comprada. Então, é isso que eu queria falar aqui a respeito disso, e espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus, amém.